A Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Acharam aí, irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Versículo 6. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Amém? Viu aqui, irmãos? O Senhor delegou, deu autoridade aos seus discípulos. O que eu e você somos, irmãos? Será que é só o pastor? Será que é só a Márcia que é diácono, diaconisa? Você acha que é só elas, ela, a pastora, que recebemos esta autoridade e este poder de Deus para expulsar demônios e curar enfermos e pregar o evangelho do Senhor a toda criatura? Não! Nós todos recebemos o poder. Você é discípulo do Senhor ou não? Porque você está sentado no banco, você não é discípulo do Senhor? Claro que é. Você recebeu esta autoridade de Deus, tá? E olha bem, irmãos, quem deu essa autoridade para você? Quem te passou? Quem te colocou você nesta posição, com este poder e esta autoridade na tua mão? Foi o próprio Senhor. Amém? Não importa quem você seja, não importa quem eu seja. O importante é que quem delegou para mim o poder e a autoridade foi o próprio Deus. Amém? O próprio Senhor delegou para mim e para você. Não importa a tua posição dentro da igreja, não importa se você é uma pessoa alta ou magra, gorda, uma pessoa rica, pobre, tem bens ou não tem bens, não importa nada disso. Não importa a tua posição na sociedade, o que importa é que você é um discípulo do Senhor, né? Você está aqui, você conhece a palavra de Deus, você obedece ao Senhor, irmão. Amém? Nós somos discípulos de Deus. Então, esta autoridade e este poder está na minha mão, está nas tuas mãos. Foi delegada para nós, foi entregue para nós, não é? Isso o Senhor está falando na palavra dele, não é? Então, o que mais? Marcos capítulo 3, vamos falar aí a mesma palavra, Marcos capítulo 3, vamos ler em Marcos também, para você ver a confirmação de Deus. Que bênção, irmão. Irmão, nós temos hora que nós passamos dificuldade, passamos problemas, mas nós poderíamos ter as coisas resolvidas mais rápido se a gente cresce, não é? Se a gente soubesse da autoridade e o poder que nós temos nas mãos, irmãos. Olha para você ver, Deus delegou, o Senhor delegou o poder aos discípulos dele, tá? Que nós fazemos parte hoje. Não esqueça de uma coisa, muitas pessoas olham e falam assim: meu Deus, mas isso aí foi delegado para os discípulos, para Pedro, para João, para André, não é? Natanael, e aí vai, para os 12, Mateus, para os discípulos de Deus, do Senhor. Mas lembre-se de uma coisa: Pedro, João, André, Natanael e os discípulos Mateus, Simão, todos eles, irmão, já foram.
já partiram, não é? Se isso fosse para aqueles discípulos do passado, na época que Jesus andou nesta terra, e não fosse para os discípulos de hoje, o poder de Deus então teria parado ali. Deus não operaria mais milagres e maravilhas no meio do povo. Concorda ou não, irmão? Porque não haveria mais quem teria autoridade, era só os discípulos do Senhor na época. Isso não é verdade, não é? A gente talvez pensa nisso, mas você hoje é o discípulo do Senhor. Você, Maria, você, João, você, Robson, você, Anderson, Alvino, eu, todos nós, irmãos, hoje você é o discípulo do Senhor. E esse que está ouvindo aí, que vai ouvir esta mensagem pela internet, você é o discípulo do Senhor hoje. A autoridade de Deus é delegada a ti, para você usar hoje contra o inimigo, não é? Para você ser vitorioso nesta vida, irmão, para a gente receber as vitórias de Deus. Essa vitória é para nós, é para você, não só para líderes, é para todos nós, irmãos. Viu? Esta palavra, esta autoridade está sobre todos nós. Quando vier um mal na tua vida, você que é discípulo do Senhor, que obedece a palavra de Deus, você pode sim dobrar o teu joelho e em nome de Jesus você declarar que o mal saia ali, que termine, que cesse a ação do inimigo ali na tua família, na tua vida, que ele vai cair fora, irmão, tá? Porque ele é obrigado a obedecer, porque o Senhor delegou para nós esta autoridade. Está na palavra. Se está na palavra, é verdade, irmão, e vai acontecer. Amém? Diz assim, irmão, Marcos capítulo 3, versículo 14, diz assim, escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Amém? Versículo 15, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Olha aí, irmão. Amém? Então, em Lucas 9, Marcos 3, fala isso. Irmão, é Deus falando para mim e para você que você é um vitorioso. Quem traz o mal sobre a minha vida e sobre a sua vida? É Deus, são os demônios, irmão, que traz o mal, traz a doença, traz a enfermidade, traz a destruição para o povo. Então Deus deu autoridade para nós. Quando você for atacado pelo inimigo, você tem autoridade para colocar ele fora da tua vida. Se você é um discípulo do Senhor, irmão, que fique bem claro, a autoridade do Senhor foi delegada aos discípulos dele, aquele que serve a ele, que obedece ao Senhor, que está na presença do Senhor, não é? Porque aqui em Marcos fala bem claro, irmãos, que Jesus escolheu os 12 para que eles andassem com ele, não é? Para que eles estivessem com ele. Então aquele que está com o Senhor, irmão, esses foi delegado a ele a autoridade, tá? Para pisar em serpentes e escorpiões, em toda a força do inimigo, como lhe diz lá em Lucas 10, 19. Amém? Então, olha bem, é muito importante que você tenha essa consciência, que você não é qualquer um. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Você que é discípulo, você que é fiel, você que é obediente, você que faz a vontade do Senhor, irmão, você tem autoridade de Deus para combater o mal na tua vida e na vida daqueles que você conhece. Amém? Então olha bem, Pedro, teve uma passagem na Bíblia que Pedro, irmão, nós sabemos que Pedro foi uma pessoa, um discípulo que andou com Jesus. Ele conheceu o Mestre, ele andou com Jesus, ele viu tudo que o Senhor fazia, não é? Tudo que Jesus realizava, Pedro estava lá. Aí presta atenção numa coisa, Pedro é um homem comum, como eu e você. Ele era um homem comum, eu e você também somos, não é? Pedro não era um doutor da lei, Pedro não era uma pessoa instruída, não era um médico,
não era uma pessoa que sabia escrever, sabia ler. Pedro não sabia nada disso, irmão. Pedro era o quê? Um pescador. Pedro não tinha, ele era indouto, irmão. Ele não sabia nada disso, de ler, escrever, nada, de lei, nada disso. Não é? E o que aconteceu? Jesus usou aquele homem. Irmão, não pense que você é um pequeno, que você não pode nada, que você não é nada, que você não presta para nada. Irmãos, não pense isso. O diabo, ele quer que você pense dessa forma, tá? Porque aí você não vai se achar digno de usar a autoridade que Deus colocou na tua mão. Isso não é verdade, não é? Se você está aqui, se você é servo do Senhor, se você é discípulo do Senhor, você foi delegado a você autoridade e poder, tá? No nome de Jesus Cristo, irmão, você não é qualquer um, eu não sou qualquer um, amém? Tá? Pedro, ele simplesmente era um pescador, não conhecia, não sabia nada, mas ele viu o mestre, ele andou com o mestre, ele sabia, não é? Que o mestre tinha delegado para eles o poder. Nós lemos aqui, irmãos, que Jesus separou eles e mandou eles a pregar nos povoados, não é? Não foi Jesus que foi não, irmão, não foi um anjo que foi não, não foi um homem super santo não, irmão. Nossa, não, foi os discípulos, apóstolos escolhidos pelo Senhor, homens comuns, que foi o que simplesmente foi delegado a eles o poder e a autoridade entregues por Jesus, irmão. Entregou para eles e eles saíram, e eles acreditaram, eles sabiam que aquilo era real. É isso que eu e você temos que ter no nosso coração, na nossa mente. A palavra de Deus é real. Se está aqui, é porque é verdade. Isso se cumpre. Não é coisa historinha de carochinha, não. Não é isso aqui, não é gibi, não, irmão. Não é? Essas historinha em quadrinho que a gente lia aí, fotonovela, nada disso. É real, é vida, é a palavra do Deus vivo, irmão. Tá? Se está aqui porque é real e vai se cumprir se você acreditar, amém? Nós precisamos ter isso no nosso coração. Jesus delegou para eles e eles saíram, e o que aconteceu? A mesma coisa que se fosse um mestre que estivesse lá com eles. Quando Jesus andava com eles, irmão, Jesus ia lá, curava os enfermos, expulsava os demônios, ressuscitava mortos. Tudo isso acontecia, todos os milagres aconteciam, não é? Aí Jesus falou assim: vou delegar a autoridade para os meus discípulos, aqueles que andam comigo. Esse é um detalhe muito importante, irmão, tá? Que nós vemos em Marcos lá. Ele chamou os 12 para que eles estivessem andando com ele, junto com ele, não é? Então aí o que acontece? Delegou a autoridade para aquelas pessoas, homens comuns, e eles saíram. E teve uma passagem que Jesus já sido crucificado, irmãos, não é? E Pedro, mesmo sendo comum, um homem comum, mas ele sabia que Jesus tinha delegado o poder para ele, tá? E isso eu quero que você guarde também no teu coração. Por isso eu falei que você não é qualquer um. Mesmo você achando que você seria uma pessoa pequena, porque você, eu trabalho numa fábrica de calçado, é porque eu sou faxineiro, porque não sei o que, irmão, isso não importa nada. Não importa nada, se você fosse médico, se você fosse engenheiro, não importa nada. O que importa é você ter a certeza que você é fiel a Deus, que você é a pessoa que obedece a palavra, um discípulo de Deus, tá? Do Senhor. Isso que importa, você ter essa certeza, e que hoje você está tendo a certeza que Jesus delegou para você algo maravilhoso, irmão, que é a autoridade do próprio Senhor, amém? A autoridade de Deus para você e o poder de Deus que está na tua mão para você usar, irmãos, tá? O que aconteceu? Pedro chegou diante de um homem que estava passando por um problema, uma dificuldade. Estava Pedro e João, os dois discípulos do Senhor,
que sabiam da autoridade que estavam sobre ele, mesmo Jesus não estando mais ali, tá? Mais presente ali em corpo, que Jesus já tinha sido crucificado, Jesus não estava mais presente ali, não é? Já tinha ressuscitado, mas não estava mais presente com eles, como eles andavam com Jesus naquela época, não é? Como Jesus está hoje, irmão. Jesus não está de corpo natural presente aqui, mas Ele é real, Ele está vivo, Ele está aqui, irmão. Jesus ressuscitou. Você pode procurar, a pessoa pode procurar no túmulo de Jesus, não vai achar o corpo dele lá, porque Ele ressuscitou de corpo completo, irmão. Amém? A morte não venceu o Senhor. Amém, irmão? Então, é isso, Ele está aqui. Então, a mesma coisa, você tem que ter certeza quando você entrar numa batalha, irmão, que Jesus está contigo, amém? Que você, a autoridade de Deus está ali, na tua mão, que você não está sozinho, o Espírito de Deus está contigo, amém? Então olha bem, abra a tua Bíblia lá, no livro de Atos, para você ver esta passagem, que nós vamos comentar algo que aconteceu interessante aqui. Atos capítulo 3. Livro de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 4. Essa passagem, irmãos, é uma passagem muito conhecida. É a cura de um mendigo, de um coxo, na porta do templo Formosa. Então presta atenção, nós vamos comentar sobre a cura, claro, sobre o milagre, e uma outra coisa que eu quero comentar, que Deus colocou no meu coração, que nós já até comentamos, já até estamos falando disso. Então olha bem, diz assim, ó, capítulo 3, versículo 4, diz assim: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro, versículo 3, vamos começar no 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmolas. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E o que aconteceu, irmão? Nada. Não foi Jesus que estava lá, não foi Jesus que curou, não foi Jesus que deu a ordem. Então não aconteceu nada. Irmãos, presta atenção numa coisa, em dois detalhes que nós vamos comentar aqui sobre esta passagem. Primeira coisa, o milagre. O milagre aconteceu porque Pedro sabia a autoridade que estava sobre ele, tá? Como eu quero que você guarde no teu coração isso hoje, que essa autoridade também está sobre você. Não deixe isso passar, irmãos. Talvez você está sofrendo, talvez eu estou sofrendo, porque a gente esquece que a autoridade de Deus está na minha mão e na sua para ser usada. E quando a autoridade não é usada, nada acontece. A pessoa pode ter autoridade, o gerente pode ter autoridade lá na sessão dele, mas se ele não usar aquela autoridade, a sessão está numa bagunça, vira uma bagunça. Não vai virar nada, ninguém vai obedecer nada, ninguém vai fazer nada, ninguém vai ter direção de nada, porque a autoridade do líder não foi colocada em prática, ele não usou. A polícia é a mesma coisa, se não colocar autoridade, o bandido passa por cima dela tranquilo, não vai virar nada, não vai acontecer nada, não é? Não vai ter obediência, não vai ter respeito, não vai ter nada. Assim é no espiritual. A autoridade está sobre você, sobre mim,
Mas se você não usar, se você não acreditar que você é possível, que você tem condições de usar a autoridade que Deus colocou na tua mão, que achar que você não serve para isso, que você é pequeno, que você não, nossa, não, eu não sou pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo, não é? Você não vai usar a autoridade que Deus te deu e as coisas não vão acontecer. Por isso muitos entram na igreja e desanimam, param. Por quê? Porque simplesmente não usam aquilo que Deus deixou para nós. Amém? Então esse é um detalhe. O milagre aconteceu porque Pedro sabia a autoridade que estava sobre ele. Inclusive Pedro não falou para o mendigo andar no nome dele. Ele falou para o mendigo andar no nome de quem? De Jesus, o Nazareno. Não é? Por quê? Porque ele sabia que quem faz o milagre era Deus. Era Jesus que faz o milagre, não é Pedro. Não é você que vai fazer o milagre, não é eu que vou fazer o milagre. Mas você tem que ter a consciência, irmão, que a autoridade de Deus está na tua mão, que quando você usar, Deus vai fazer o milagre. Amém? Não é eu, não é você, é Deus. Mas você precisa crer que Deus constituiu na tua mão para você usar. Aquela pessoa que está passando uma dificuldade perto de você, tá? Que você acha que você não pode orar por ela, que você não é um diácono, você não é uma diaconisa, não é um pastor. Pare com isso, irmão. Você é um discípulo do Senhor. Se você tem essa certeza que você é um discípulo fiel, obediente a Deus, obediente à palavra dele, não é? Se você tem essa certeza, irmão, não precisa ficar com medo. Pode chegar lá e declarar e orar para aquela pessoa que Deus vai fazer o milagre, porque a autoridade está sobre você. Amém? É simples, não tem erro, irmão. Está aí, é isso. Só que a gente não sabe. Pedro sabia que Deus tinha delegado para ele, Jesus tinha delegado, e Pedro mandou, ordenou. Agora outro detalhe que eu quero que você olhe, que a gente já até comentou. Quem era Pedro, irmão? Pescador. Quem era João? Pescador. Eles sabiam algo, irmãos? Sabiam ler, sabiam escrever? Não, eram pescadores, viviam no mar pescando, não é? É simplesmente isso, irmão. Pessoas comuns, mas sabia que o poder de Deus estava com eles, porque sabia que foi delegado isso para eles. Isso não veio do nada, eles não sonharam com aquilo, não, Jesus delegou para eles. Irmão, você não está sonhando não, o poder de Deus você não sonhou não, ele é seu, ele está nas tuas mãos, foi delegado pelo Senhor. Se você é discípulo do Senhor, está nas nossas mãos. Amém? Então olha bem, outro detalhe é esse. Pedro era, sendo uma pessoa comum, não era um super ungido, não era um santo, um anjo do Senhor, não, era uma pessoa comum, não é? O que ele falou? O mendigo, o que ele falou para ele? Olha para nós, tá? Irmão, pode falar, pode olhar. Se você é uma pessoa que serve a Deus, o Espírito de Deus age na tua vida, pode chegar e pode falar, ó, pode olhar para mim, pode fazer o que eu fizer, você pode fazer que você vai ser abençoado. Amém, irmão? Pedro sabia que Jesus era com ele, tá? Olha para mim, olha para nós. E o cara olhou, né? Olhou para ele e Pedro declarou na vida daquela pessoa. A pessoa não ficou dispersa, não é? Ficou lá pensando em outras coisas, não, irmão. Pedro foi bem claro, olha para nós. Por quê? Porque aquilo que Pedro tinha, o Espírito de Deus, a autoridade do nome do Senhor, estava sobre Pedro. Isso ele tinha para dar, isso você tem para dar. Talvez você não tenha para ajudar em dinheiro a pessoa, talvez você não tenha para remédio, para curar aquela pessoa, você curar aquela pessoa, ajudar ela com uma cesta. Nossa, eu não estou tendo, pastor. Mas você tem a autoridade e o poder de Deus para que Deus opere naquela vida, irmão. Você tem isso, você pode entregar isso para ele. Pedro não tinha prata, não tinha ouro, mas o que ele tinha, ele deu, que era a unção e o poder do Espírito Santo estava sobre ele, o nome de Jesus, a autoridade que foi delegada para eles, que o Senhor delegou, irmão. E não tem erro, porque quando a gente tem essa certeza
tá? Que o poder de Deus se faz na minha vida e na sua. Quando você tem essa certeza e você usa, Deus age, Deus opera, e o nome dele é glorificado. Amém? O que aconteceu? Você acha que aconteceu alguma coisa? Depois que Pedro disse ao coxo para levantar-se e caminhar em nome de Jesus, ele explicou isso que eu falei para vocês. Não foi eu que fiz, foi Jesus o Nazareno, aqueles que vocês crucificaram, não é? Pedro ainda falou isso daí, explicou lá para eles, né, irmãos? Então olha bem, tá? Você tem que ter essa certeza, e nós temos, irmão. Eu tenho, que não é eu que faço nada, é Deus que faz. Não tem como você achar que é você que fez algum milagre. Não tem. E Pedro era aquela pessoa que agia dessa forma. Amém, irmão? Tá? Outra coisa, o que mais? A gente está terminando já. Então o que nós estamos aprendendo aqui, para que é, irmãos? Para que é? Para você chegar na hora de você declarar o teu milagre. O que está acontecendo na tua vida hoje? Ah, pastor, é uma enfermidade. Ah, é uma doença. Ah, é algo que o médico diz que não tem cura. Ah, é uma parte financeira. Ah, é isso, é aquilo, não é? É um milagre que eu preciso do Senhor. Eu preciso que Deus trabalhe na minha família. Ah, irmão, não importa o milagre. Importa que você entenda, tá? Que você tem autoridade de Deus para declarar este milagre na tua vida e Deus operá-lo na sua vida. Amém? É isso que nós precisamos de entender. Amém? Outra coisa, vamos ler aqui mais uma coisa que eu quero que nós entendamos, irmãos. É sobre a fé. Tudo está ligado, tá? Então presta atenção, tudo está ligado. O homem natural, ele não vai conseguir ter fé. Ele não vai conseguir declarar nada. Ele não vai conseguir, irmãos, tomar posse da vitória. Ele não vai crer que a autoridade do Senhor é sobre ele, não é? Então presta atenção. O homem natural, irmãos, nós já passamos por isso, tá? O homem natural, se você não buscar do Senhor, se a palavra de Deus não estiver no teu coração, você vai começar a agir como o homem natural. Abra a tua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, irmãos, que fala sobre isso. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. Diz assim, ó: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Amém? Então olha bem, irmãos, a inclinação da carne, quando é que uma pessoa tem inclinação da carne? Quando ele é um homem natural, irmão. Quando ele não está buscando de Deus, quando ele está simplesmente parado, quando ele não é obediente, quando ele não deixa Deus agir na vida dele, simplesmente, irmãos, ele está natural, aquilo vai, a inclinação da carne. Quem vai falar mais alto? É os desejos dele. Os desejos da pessoa vai falar mais alto na vida daquela pessoa, e ela não vai conseguir obedecer a Deus, não vai conseguir tomar posse, não vai conseguir nada do Senhor. Amém? Então, como que nós estamos? Como que nós estamos? Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 2. Não precisa de abrir lá não, para a gente andar mais rápido. Ora, o homem natural não compreende. Tá vendo, irmão? Você quer ser natural, irmão? Não, pastor, eu não quero não. Então busca de Deus, irmão. Se entrega para o Senhor. Obedeça a Deus. Começa a viver aquilo que Deus quer que você viva nessa terra. Porque senão, a nossa vida do homem natural é a carne. Não vai ter outro jeito. Olha bem. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Tá vendo? Não compreende.
Se você lê na Bíblia, você fala, mas será? Não, não é possível. Não, mas isso aqui é coisa de doido, não é? Isso é coisa de louco. Então, irmão, isso é o homem natural. Se você fala das coisas de Deus para ele não vai entender nada, ainda vai te criticar. Porque ele é natural, irmão. Ele não compreende a grandeza de Deus. E quantos homens naturais não estão dentro das igrejas hoje, irmão? Quantos homens naturais não estão dentro das igrejas? Tem muito. Por isso nós não podemos ser dessa forma. Homens naturais não compreendem as coisas espirituais, as coisas do Espírito de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Depois, se você quiser marcar e ler, para você meditar, tá? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, tá vendo? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? As coisas do Espírito Santo só entendem quem o Espírito de Deus age na vida dele. Amém? Aquele que está na presença do Senhor, buscando do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, aquele que é um discípulo fiel do Senhor. Amém? Não fique de qualquer maneira com Deus, irmão. Nós vamos passar agora em oração, tá? E eu creio, irmãos, que se você aprendeu, viu? O que você aprendeu aqui sobre autoridade, você sabe que você tem essa autoridade na mão. Passe no corredor, já declarando a tua vitória, expulsando o mal na tua vida, tá? E aqui nós vamos confirmar a sua vitória. Amém? E outra coisa, só para me encerrar, fé não é sentimento. Ai, pastor, eu não estou sentindo que eu tenho fé. Não, fé não é sentimento, fé é obediência. Amém? Fé é você obedecer a Deus e acreditar naquilo que Ele está falando para você na palavra dele. Amém? Amém. Deus seja louvado.